Imagina só, um mapa bem antigo, mas não um mapa de rios e montanhas, e sim um mapa de toda a humanidade. É, tipo uma única página que tenta traçar a origem de cada nação conhecida na época, todas elas voltando para uma única família. Uma família que sobreviveu a uma inundação gigantesca. Essa, gente, é a história fascinante da Tabela das Nações. Sabe, a premissa é de uma simplicidade que chega a ser grandiosa. Pensa bem, toda a humanidade, segundo esse texto, vem de só 3 irmãos. É um ponto de partida super dramático, né? E isso acabou moldando o jeito que inúmeras gerações enxergaram o mundo e o lugar delas nele. E aqui estão eles, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. A ideia desse registro antigo é que cada cidade, cada reino, cada nação, tudo pode ser rastreado de volta para um desses 3. Então, que tal a gente seguir cada um desses ramos? Bora ver o mapa do mundo que eles revelam. Bom, o nosso primeiro caminho nos leva para os descendentes de Jafé. E eles são descritos aqui como os povos das ilhas. Isso já dá uma pista, né? Sugere logo de cara uma história de expansão pelos mares, de povos que foram se espalhando pelo litoral e além. O texto começa, então, listando os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Méseque e Tiras. Ok, pra gente hoje em dia podem ser só nomes. Mas se a gente pensar num leitor daquela época, cada nome desses representava um povo, uma região inteira. Eram, na prática, os ancestrais que fundaram nações. E aí a gente chega na ideia central desse trecho. A partir destes, os habitantes das ilhas se espalharam. Essa frase é super importante porque ela conecta diretamente a linhagem de Jafé com os povos do mar, lá do Mediterrâneo. Na prática, era como se estivesse mapeando o mundo conhecido a oeste e ao norte. Tudo isso do ponto de vista de quem escreveu, claro. Ok, agora a gente muda para a segunda linhagem, os filhos de Cã. E a descrição deles já diz tudo: construtores de impérios. Aqui a narrativa muda completamente. A gente sai da expansão pelos mares e entra na fundação de civilizações poderosas baseadas em terra firme. Os 4 filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E olha só, esses nomes já estão ligados a regiões superpoderosas como o Egito e Canaã. Mas o texto não para por aí não. Ele logo foca em um descendente bem específico de Cuxi, um cara que vai literalmente mudar o rumo da história. E é justamente dessa linhagem que surge a primeira grande personalidade desse mundo pós-dilúvio. O registro até dá uma pausa, sabe? Como se fosse para preparar o terreno para nos apresentar um líder, uma figura realmente pioneira. O nome dele? Nimrod. E a descrição que o texto dá é marcante. Um poderoso caçador em oposição a Jeová. Isso já mostra que ele não era só um caçador de bicho, não. Ele era uma figura de poder, de desafio. Foi o primeiro a se tornar poderoso na Terra. Mas o Nimrod não era só um guerreiro, ele era também um construtor de cidades. O texto diz que foi ele quem fundou um reino lá na terra de Sinear, começando com cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné. São nomes que, olha, ecoam lá do comecinho da civilização da Mesopotâmia. E ele não sossegou, não. O relato conta que ele expandiu seu território para o norte, lá para a Síria, e construiu outra leva de cidades importantes, incluindo a famosíssima Nínive. Então, em resumo, o Nimrod é pintado aqui como o fundador de 2 dos maiores impérios do mundo antigo. É muita coisa. O texto também dá um zoom em outras linhagens para detalhar, por exemplo, de onde vieram os filisteus, um povo que teve um papel super importante na história da região. O mapa mostra que eles vêm de Casluim, que era descendente de Misraim, filho de Cã. É mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Do mesmo jeito, o território dos cananeus também é mapeado com bastante precisão. O texto usa pontos de referência que todo mundo da época conhecia, de Sidom lá no norte até Gaza no sul e indo para o leste até as famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, não era uma coisa abstrata, era um mapa geográfico bem claro do mundo deles. E finalmente a gente chega na terceira e última linhagem, os filhos de Sem, que são associados às linhagens do Oriente. Com eles, a gente completa essa visão de mundo que o mapa apresenta. E o padrão que a gente já viu continua. Vem a lista dos filhos que deram origem às nações do leste: Elão, Assur, Arpacxade, Lude e Arã. E, de novo, são nomes que se conectam diretamente com povos históricos, como os elamitas, os assírios e os arameus. Só que dentro dessa linhagem, o texto dá um destaque para um descendente chamado Eber. E ele teve um filho com um nome bem curioso. Um nome que parece carregar um evento histórico dentro dele. O nome dele era Peleg.
E a explicação para esse nome é fascinante, porque no tempo dele a Terra foi dividida. E o texto para por aí, não explica mais nada, deixando um baita mistério no ar. Será que foi uma divisão de povos? De línguas? Ou da própria Terra, literalmente? Tá tudo contido nesse nome enigmático. Então, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro todo, o que a gente vê? Quando a gente junta essas 3 linhagens, o que aparece não é só uma árvore genealógica. É um mapa antigo. Um mapa que explica como, na visão de quem escreveu, todas as nações do mundo vieram de uma única família. Então, o pulo do gato é esse. A tabela das nações funcionava como um tipo de mapa geográfico e, ao mesmo tempo, um mapa dos povos para o público da época. Era o jeito deles de organizar e entender o mundo, explicando quem eram os vizinhos, de onde eles tinham vindo e como, no fim das contas, todo mundo estava conectado. E para resumir tudo, fica assim. A gente tem Jafé, ligado aos povos do mar, a oeste. Depois, Cã, conectado aos grandes impérios do sul, como Egito e Mesopotâmia. E por fim, Sem, o pai dos povos do leste. Juntos, os descendentes deles cobriam as 3 grandes partes do mundo como os antigos o viam. E o próprio texto fecha com uma frase que amarra tudo de vez. A partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. É tipo a frase final do mapa, o ponto final que conecta todas as partes. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Como é que uma história de ancestralidade em comum como essa molda o jeito que uma cultura inteira enxerga seus vizinhos e a si mesma? É um lembrete bem poderoso. Os mapas que a gente usa para definir o nosso mundo muitas vezes começam com as histórias que a gente conta sobre de onde viemos.